Hello guys! Nessa dica quero falar com vocês sobre 5 usos sobre o Present Perfect em inglês. O uso desse tempo verbal no inglês falado. Não vou falar nada de gramática. Se você quiser saber sobre as gramáticas, regras e tudo mais do Present Perfect, dá uma lida na descrição do vídeo aí embaixo, que eu coloquei alguns links lá que vão apontar para as dicas que eu publiquei no site sobre esse tempo verbal. Tem várias dicas, ok? E eu vou falar sobre mais algumas dicas ao longo desse vídeo. Mas aqui eu quero conversar com vocês sobre esses 5 fatos sobre o uso do Present Perfect que são muito comuns no inglês falado. São coisas que vão deixar seu inglês de modo mais natural. Só para você matar a curiosidade, eu vou falar sobre a forma abreviada na afirmativa, a forma abreviada na negativa, a pergunta mais frequente com o Present Perfect, qual é? Ou a pergunta não, né? A construção, a estrutura gramatical mais comum na interrogativa, os advérbios mais usados com esse tempo verbal e também os 10 verbos mais frequentemente encontrados com o Present Perfect. Beleza? Bom, não sei se está nessa ordem não, mas vamos lá, certo? Fato número 1 sobre o Present Perfect, a forma abreviada. Como você bem deve saber, e já deve estar careca de saber disso também, a forma abreviada com o Present Perfect é bem simples. Você tem que saber que sempre vamos usar o have ou has com o Present Perfect, certo? Então, na tela, dá uma olhada aí, a gente sempre fala I have, you have, he has, she has, it has, we have e they have. Mas você tem de saber que no inglês falado isso tudo vai ser encurtado para comunicar-se bem em inglês, para falar mais rápido, beleza? Então vai ficar assim: I've, you've, his, she's, it's, we've, they've. Certo? Não tem segredo, né? Vamos então para o segundo fato, que é falar sobre a forma abreviada em sentenças negativas. Como você já deve saber também, em sentenças negativas tem que usar o not, certo? Então depois de have ou has, coloca o not. Vai ficar assim: I have not, you have not, he has not, she has not, it has not, we have not, they have not. Mas você já deve ter aprendido que podemos ter aí 2 maneiras de abreviar essa forma negativa, certo? E essas 2 maneiras são as seguintes: I've not, I haven't, you've not, you haven't, he's not, he hasn't, she's not, she hasn't, it's not, it hasn't, we've not, we haven't, they've not, they haven't. Certo? Bom, acontece que como tem 2 maneiras, a dúvida mais comum de todo mundo é sempre querer saber, qual que eu uso? É melhor eu dizer I've not ou I haven't? Tem diferença de um jeito para o outro? Bom, a única diferença tem a ver com escolha. Cada pessoa usa aquilo que achar mais natural para ela. No entanto, saiba que, de acordo com estudos aí feitos na linguística de corpus, que a gente analisa como a língua é usada no dia a dia, a gente consegue dizer com segurança que a forma mais comumente usada pelos falantes nativos de inglês são as formas com haven't ou hasn't. Então, foque bem nessas formas, beleza? Lembra disso aí. Estude, pratique, enfim, faça de tudo um pouco com esse hasn't e haven't, beleza? Bom, terceiro fato sobre o Present Perfect em inglês, o uso desse tempo verbal, tem a ver com os advérbios que a gente geralmente usa com ele, né? Quando a gente estuda inglês, vai estudar gramática mesmo, né? Pegar os livros de gramática, a gente vê que tem um monte de advérbios que são usados com esse tempo verbal. A gente até se assusta com isso. Mas 3 advérbios são muito mais usados mesmo com o Present Perfect. E esses 3 são never, just e always. Aí você tem que saber usar bem esses 3 advérbios. Na descrição do vídeo aí, eu coloquei algumas dicas, links, né, que vão apontar para dicas para complementar esse vídeo aqui. Mas alguns exemplos para você entender. I've never been there. Eu nunca estive lá. I've just gotten here. Eu acabei de chegar aqui. I've always wanted to study law. Eu sempre quis estudar direito. He's never talked to her. Ele nunca falou com ela. He's just left. Ele acabou de sair. He's always wanted to go there. Ele sempre quis ir lá.
Esses 3 advérbios são os mais comuns. E o que isso significa para você? Que você tem que criar exemplos com esses 3 advérbios, aprender a usá-los bem e aprender a ouvi-los bem, para não pagar mico na hora de falar inglês, né? Não dizer coisa errada e até mesmo para entender as pessoas, certo? Corre lá embaixo na descrição do vídeo que tem aí algumas dicas a mais em relação a isso para você continuar aprendendo. Quarto fato sobre o Present Perfect em inglês tem a ver com ele em perguntas. Você já se perguntou qual é a estrutura interrogativa? Tá até meio feio falar isso. Qual é a estrutura interrogativa mais comumente usada com esse tempo verbal? Bom, se você nunca se perguntou, vai saber agora de qualquer jeito. A estrutura mais comum é have you ou have you ever. De acordo com os estudos aí também, de novo, em linguística de corpus, have you e have you ever são as estruturas interrogativas mais comumente encontradas com o present perfect, beleza? E aí tudo que você tem que saber fazer é criar exemplos, é saber usar isso de modo correto. No seu caderno de vocabulário, tenha um caderno de vocabulário, por favor, crie exemplos com isso. Para facilitar, dou alguns exemplos aqui para vocês. Have you ever been there? Você pode usar o ever ou não, ok? Have you ever been there? Ou have you been there? Have you ever talked to her? Have you ever met a famous person? Have you seen something like that? Have you ever traveled abroad? Have you read this book? Continue procurando mais exemplos com esse have you ever. De novo, ali embaixo, descrição do vídeo, tem um link que você vai ler mais sobre esse have you ever lá no site Inglês na Ponta da Língua e continuar aprendendo. Beleza? Gente, não tem jeito. A melhor maneira de aprender o Present Perfect é lendo exemplos e comparando com a língua portuguesa. Não adianta tentar achar a dica milagrosa para aprender esse tempo verbal que não existe. Sinto muito, ok? Bom, quinto fato sobre o Present Perfect, o uso do Present Perfect, tem a ver com os verbos mais comumente usados com esse tempo verbal. No meu livro, Gramática de Uso da Língua Inglesa, eu dedico alguns capítulos sobre o uso do Present Perfect de modo mais natural. Tem atividade, tem um monte de coisa. E aqui eu falo também sobre esses 10 verbos, e tem atividades. Mas, para quebrar o galho de vocês, né, para a dica ser completa, esses 10 verbos mais comumente usados com o Present Perfect são os seguintes, olha aí na tela. Been, heard, had, seen, tried, done, gone, read, used, watched. Certo? Eu não estou falando aqui de particípio passado, nada disso. Estou ensinando para vocês já qual é a forma mais comumente encontrada com o Present Perfect. Só um parênteses aqui. Você está ouvindo eu falando been, certo? Been. Essa maneirinha aí, esse verbinho, ele tem 3 pronúncias possíveis, tá? Pois é, acredite se quiser. Tem been, que é comum nos Estados Unidos, no inglês americano, been. Tem been, que é um i mesmo, bem longo, né? Been. E tem o outro que é um i mais curto, been. Been, been, been. Certo? Enfim, 3 pronúncias possíveis. Mas eu estou falando dos 10 verbos mais frequentemente encontrados com o Present Perfect. E esses são esses 10 verbinhos, certo? O primeiro sendo been e o último, o décimo, né? Em 10º lugar, sendo watched. E aí, tudo que você precisa fazer é criar exemplos com esses tempos verbais. Ou melhor, com esses verbos aí. Alguns para você, para facilitar. Have you been there? I've been there twice. I've never seen that. Have you heard about their new song? Have you ever done this? They've never used technology to solve their problems. He's never been up in a hot air balloon. Have you seen any good movies lately? Have you ever performed in front of an audience? Has he ever tried to cause you any harm? Enfim, a ideia é criar exemplos e ir praticando, beleza? Bom, esses são os 5 fatos sobre o Present Perfect que eu queria falar com vocês. Lembrando que na descrição do vídeo tem mais alguns links para você continuar aprendendo. Não dá para falar tudo em um vídeo de 10 minutinhos, sinto muito, mas a gente volta com mais dicas. Por fim, espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, dá um joinha aí pra gente. Você pode deixar o seu comentário também lá embaixo, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, enfim, o que você quiser, eu estou aqui para ouvir todos vocês, porque assim a gente continua aprendendo juntos. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, porque vem muito mais dicas boas por aí, ok?
Well, that's all for now, guys. Thank you so much. See you next time. Take care.